Caminhando com o Senhor. 9 de agosto de 2021. Batseba soube que o marido tinha morrido e chorou muito por ele. Depois que passou o tempo do luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou sua esposa e lhe deu um filho. Mas o Senhor não se agradou do que Davi tinha feito. Segundo Samuel, capítulo 11, versículos 26 e 27. A palavra de Deus nos alerta muitas vezes e de várias formas diferentes para nos cuidarmos em relação à tentação. Diz que o diabo é como um leão, sempre à procura de um descuido nosso para atacar. Quem brinca com o perigo acaba mordido pelo leão. E mesmo que haja arrependimento, contrição, confissão e perdão, isso não significa que as cicatrizes serão removidas. Davi ainda não havia chegado nesse ponto, o ponto do arrependimento, pois depois de pecar ele tentou remediar o dano da maneira dele. Casou-se com a viúva de Urias para acobertar a gravidez que logo se tornaria escandalosa. Mas Deus não se agradou da maneira como ele tentou consertar as coisas. Então enviou o profeta Natã para confrontá-lo. Natã começou com uma parábola e Davi condenou o perverso daquela parábola sem discernir que se tratava dele mesmo. Após ouvir, meus irmãos, essa devocional, eu sugiro que você leia 2 Samuel capítulo 12, versos 1 a 15, e você vai entender bem o contexto desta história que eu estou falando. Deus estava disposto a perdoá-lo, mas as consequências dos pecados que ele cometeu não seriam afastadas dele. E o profeta, inclusive, enumerou algumas das cicatrizes que ficariam como sequelas daquele grave crime que ele cometeu. Sempre alguns de seus descendentes morrerão de forma violenta. Também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e der a outro homem. Ele terá relações com elas em plena luz do dia. Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia para que todo o povo de Israel possa ver. Versículos 10 a 12. As atitudes de Davi foram inadequadas, mas ainda assim elas foram registradas para servir como ensino, como um alerta para as nossas vidas, de que não adianta nada tentar esconder, encobrir o pecado e tocar a vida como se nada tivesse acontecido. Observe que Davi não considerou que aquela visita de Natã fosse um sinal vermelho de que a moral dele não estava tão boa assim com Deus, pois ele não recebeu o profeta com a vergonha que um pecador deveria ter, mas com a certeza de que seu segredo estava bem guardado. Também não é adequado tentar justificar os nossos erros, atribuindo a culpa aos outros. Eu errei, mas a culpa é dos meus amigos que me induziram a isso. Eu errei, mas a culpa é do meu cônjuge que me levou a essa atitude. Eu errei, mas a culpa é do patrão, é de fulano de tal. E assim vai. De fato, existe mesmo influências que não são boas ou situações que nos estimulam a uma conduta inadequada. Mas se o pecado está à porta, cumpre a ti fechar a porta e não dar espaço para o pecado no teu coração. Nós também erramos com essa nossa prontidão em acusar o erro dos outros, sem ver os nossos próprios erros. Como disse Jesus, ver o cisco no olho do teu irmão e não perceber a trave que está nos seus próprios olhos. Davi ficou furioso com a injustiça cometida na história contada por Natã e não percebeu que, ao condenar o erro do outro, ele estava condenando a si mesmo. O outro era ele. Perdoa-me, Pai, por minhas muitas falhas, porque eu bem sei que, além de entristecer teu coração, eu também estou deixando de dar um bom testemunho da fé, a fé que eu tenho no Senhor. Eu reconheço que eu tenho deixado de ler a tua palavra, ouvir a tua palavra como deveria, deixado de buscar o teu querer para a minha vida. E se aqueles que me ouvem agora sentirem incomodados com isso também, peço que o Senhor também os perdoe
e os ajude, assim como eu peço por minha alma, para que nós possamos sempre produzir bons frutos para a glória do Teu nome. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Perdoa-me, Senhor, se não vivi pra te servir. Sem meu agir o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se em teu caminho não segui. Se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir, e os santos passos teus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei. Se em meu caminho escuro tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei. Se eu não te sondei, se teu querer pra mim não procurei. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a voltar e junto a ti estar, e em tua graça sempre confiar. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi. Se indiferente a tudo a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi. Se só pra mim vivi, se os meus talentos não desenvolvi. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti.